trouxe a sua Bíblia, vamos abrir em Mateus. Mateus capítulo de número 5 é a nossa base. Nós estamos estudando sobre o sal, né? Aprendendo com Jesus. E aqui em Mateus, nós vamos ver, né? O que Jesus ele fala no versículo 13. Jesus ele diz assim para os discípulos, Jesus diz assim para nós: vós sois o sal de toda a terra, da terra, né? E se o sal for insípido, sem sabor, se ele estragar, Jesus faz uma pergunta: com que há de salgar? E ele fala: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado então pelos homens. Então aqui, irmãos, em Mateus capítulo 5, é o famoso, conhecido, né, Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Jesus está pregando para uma multidão, Jesus está preparando ali os primeiros discípulos e ele traz várias referências, vários ensinamentos, irmãos, muito importante para a nossa fé, né, de cristão, para a nossa fé de filho de Deus. E ele fala sobre a diferença que nós devemos ser o sal, a luz, que nós devemos ser pacificadores, misericordiosos, benignos, mansos, que nós devemos ter fome, sede de justiça. Então Jesus traz várias verdades que nós precisamos ter na nossa vida, né, como cristão, como parecido com Cristo. Eu tenho dito, irmãos, que dizer que é cristão é fácil. Dizer que é evangélico é fácil. Tem muita gente, né, que pergunta: e aí, qual é a tua religião? Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou evangélico. Mas a gente olha para a vida da pessoa e a vida da pessoa não está em conformidade, não é parecida com Cristo. E ser cristão é ser parecido com Cristo. E na mesma referência, né, no mesmo capítulo, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre o que é ser sal, sobre ter cuidado com a palavra, sobre ter a palavra equilibrada, a palavra firme, a palavra constante. Mas antes eu gostaria de falar sobre uma prática, irmãos, dos judeus, né? Essa prática, ela se chama, deixa eu ver se eu vou saber falar. Essa prática se chama Brit Melash. Olha só, Brit Melash. Irmã Dani, o que é isso? Era algo comum para o povo judeu. Lembrando que Jesus ele estava pregando aqui para esse povo e estava falando a linguagem deles. Então os judeus, irmãos, eles tinham o hábito, quando eles iam fazer um acordo, como se fosse hoje para nós, né, assinar um contrato, o que eles faziam? Eles se assentavam, porque tudo aquilo que era importante era feito sentado. Cada vez que você vê, né, Jesus sentando, Jesus está chamando a atenção para ele, porque ele está falando, ele está fazendo algo muito importante. Então, nessa prática, os judeus, eles se assentavam, eles colocavam uma tigela no meio deles e eles faziam juntos uma refeição. Refeição representava intimidade, refeição representava um compromisso, e eles faziam ali então uma refeição junto, eles faziam ali uma carne, preparavam a carne, e um judeu pegava um punhado de sal, outro judeu pegava outro punhado de sal, e os dois juntos jogavam o sal naquela carne, e juntos eles temperavam então aquela carne. Aí eles comiam, eles faziam um acordo dele, e depois eles mexiam, eles chacoalhavam aquela tigela, e eles diziam assim: agora tenta separar o sal. Será que tem como, irmãos? Não. Será que tem como? Aqui na nossa frente, eu tenho mais ou menos 6 a 7 pacotes de sal. Tem como eu saber, eu separar
qual quantia de sal exata, cada grãozinho que estava em cada pacote? Tem como? Então é como se eles dissessem, assim como o nosso sal está misturado e é impossível de separar, nós temos uma aliança e a nossa palavra não pode ser desfeita, não pode ser separada. Olha a seriedade disso, né? Não tinha como separar, era uma aliança, era um acordo, era um pacto e não podia ser quebrado. Olha que forte. E aí Jesus fala aqui em Mateus, então você já entendeu, né? Mateus capítulo 5, vai um pouquinho mais adiante, versículo 34, Jesus diz assim, ó: eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma, o que, irmãos? Jurareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo, o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a grande cidade do rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, você não tem poder, né, sobre a tua cabeça. Não jura de pé junto, não jura de mindinho, não jura juradinho, não jura pela mãe Mortinho da Silva, trazendo para os nossos dias de hoje, não é assim? Então, às vezes a pessoa, ela tá falando, né, irmãos, e ela não tem seriedade no que ela fala. É uma pessoa inconstante, é uma pessoa, né, que a pessoa, que nem diz, né, o que a pessoa diz, a gente nem escreve. O que quer dizer? A gente não leva a sério, a gente não dá importância, a gente nem escreve porque não é o que? Importante. Então, Jesus falou, ei pessoal, tá tudo errado. Não, vocês não precisam jurar para mostrar que vocês estão falando a verdade. Vocês não precisam jurar para darem crédito para a palavra de Deus, para a palavra que está na boca de você, não. Você precisa ser sério naquilo que você fala. Quando você, aí ele diz assim, olha que forte isso, versículo de número 37, ele fala, seja, porém, o vosso falar de que maneira? Sim, tem que ser sim. E o não tem que ser não. Tudo que passa disso, o jurar, né? Tudo que passa disso é de procedência, o que, irmãos? Maligna, né? Então, o jurar não é de Deus. O mentir, falar que é sim, mas na verdade é não, né? Isso não é de Deus. E nós temos então que ser pessoas de palavra. Eu tenho dito que ser cristão é ser parecido com Cristo. E Cristo, irmãos, ele é parecido com quem? Cristo é parecido com Deus. Deus não mente. Deus é Deus de aliança. Deus não quebra aliança. Aquilo que Deus fala, ele diz, eu velo, eu cuido sobre a minha palavra para a cumprir. O nosso Deus não é um Deus precipitado. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus que é pego de surpresa, que fala alguma coisa que não é, fala alguma coisa e volta. Não, o nosso Deus é Deus de verdade. O nosso Deus, irmãos, é um Deus de compromisso. Eu não sei você, mas isso me traz paz. Isso me traz, irmãos, segurança em Deus. Por quê? Porque a gente lá no mundo, a gente quebra a cara. A gente lá no mundo, irmãos, o homem, ele mente, ele se arrepende, ele quebra aliança, ele volta atrás. O que ele fala muitas vezes não se escreve. E nós vivemos muitas vezes com uma insegurança, com medo que qualquer ser humano pode voltar atrás. Mas o nosso Deus, ele não se arrepende acerca do bem proferido ao nosso respeito. Todas as promessas, tudo aquilo que Deus ele falou ao nosso respeito,
é verdade. E é tão verdade que ele está ali prestando atenção. É tão verdade, irmãos, que Deus ele está ali cuidando para que cada promessa, cuidando para que cada palavra da parte dele possa se cumprir na nossa vida. Às vezes a gente chega na igreja, a gente chega no evangelho, né? Até com o coração meio arisco, né? Até com o coração, às vezes, meio inseguro de tanta dor e de tanto sofrimento. Mas a gente vai vendo a constância de Deus. Ele é a rocha. Ele é firme, ele é imutável, nele nós estamos completamente seguros. Quando Deus ele fala, né, que ele está conosco em todo tempo, em todas as circunstâncias, a gente olha para a Bíblia e a gente vê, irmãos, que Deus foi presente com Sadraque, Mesaque e Abednego, né, na fornalha de fogo ardente. A gente vê que Deus foi presente lá com Daniel na cova dos leões. A gente viu nesse estudo, né, do Sal, a gente viu ali que Deus foi presente e preservou a vida de Daniel. A gente viu que o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem ousado, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que estava na missão, no propósito de Deus, ele enfrentou muitas vezes cadeias. Mas quem é que estava com Paulo na cadeia, irmãos? Inspirando ele a escrever cartas para a igreja, livrando muitas vezes de cadeia, de morte. Então esse é o nosso Deus. É um Deus de promessa, é um Deus de aliança, é um Deus, irmãos, que quando ele fala, o que diz em Salmos? Deus disse e tudo fez. Ele falou e logo tudo aconteceu. Então, Jesus, ele estava falando, não jure, né? Não jure. Você não precisa chamar atenção e dizer, ei, agora é sério. Mas antes não era, né? Não, tem que ser sério, né? Vai fazer um acordo, mas faz em oração. Deus, é para mim fazer esse acordo? É isso que o Senhor tem para mim, Deus? Eu devo assinar esse contrato, não quero me precipitar. Vai liberar uma palavra, vai colocar o teu nome, irmãos, empenhado. Não se precipita. Ora, pede a direção de Deus. Deus, eu não quero chegar ao ponto de quebrar um contrato. Eu quero levar os meus compromissos até o fim, até o final. Então me ajuda. Eu quero sim do Senhor, eu quero não do Senhor. Irmã Dani, mas e se demorar para a resposta vir? Irmã Dani, mas se Deus não me der a resposta até aquele dia, até aquele momento que eu preciso me posicionar, então não se posiciona. O missionário sempre diz, é pegar ou largar. Não dá tempo de orar, não dá tempo, irmãos, de buscar uma direção, uma resposta de Deus, né? Não dá tempo, então peraí, então eu não vou fazer nada, porque se eu falar sim, eu vou ter que cumprir o sim. Se eu falar não, eu vou ter o quê, irmãos? Eu vou ter que cumprir o não, né? E isso é importante em tudo aquilo que a gente faz. No teu trabalho lá, você tem que ser uma pessoa de palavra, amém? Na tua casa, olha que forte isso. Na tua casa, você precisa ser uma pessoa de palavra. A nossa palavra, né, com frequência, ela é testada, sim ou não? Para ver se a gente é uma pessoa séria, para ver se a gente é uma pessoa firme. Eu aprendi isso, irmãos, com a Esther, né? Por quê? Porque quando eu ganhei a Esther gritava, né? E às vezes eu dizia, olha que eu vou fazer tal coisa. E aí, se eu disse que eu vou fazer, tem que fazer, né? E é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, se você determinar alguma coisa, você tem que ser como, irmãos? Você tem que ser firme naquilo que você determinou. Muitas vezes o diabo vai tentar te tirar da tua posição, vai tentar te fazer voltar atrás. Por isso a importância de nós orarmos antes.
E quando determinarmos na direção, na palavra de Deus, né, passarmos esta seriedade, né? Então, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme. E a palavra de Deus diz: e então a luz de Deus brilhará nos teus caminhos. Você ficando firme, honrando a tua palavra, honrando o teu posicionamento, você vai ver a luz de Deus. Você vai ver a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas para isso você não pode ser frouxo. Para isso você não pode ser inconstante. Para isso você tem que ter clareza. Ter clareza quando é sim, ter clareza quando é não, para que você possa então cumprir, né, os teus propósitos. E é isso que diz aqui, para resumir, o apóstolo Paulo diz isso em Colossenses capítulo de número 4. Colossenses, capítulo de número 4. Vamos abrir lá a nossa Bíblia. Então, no trabalho, tem que ter uma palavra firme. Sim é sim, não é não. Nada de juramento, nada de mentira. O nosso sim tem que valer como sim. E o nosso não deve valer como não. Olha só, Colossenses capítulo 4, falando aqui, né, sobre essa prática. Versículo de número 6 diz: a vossa palavra seja sempre, em todo tempo. Irmã Dani, brigaram comigo. Irmã Dani, foram grosseiro comigo. A vossa palavra seja sempre agradável. Aí o que diz, irmãos? Temperada com sal, né? Equilibrada, firme e constante. Então é assim a palavra do homem de Deus. É assim, irmãos, a palavra de uma mulher de Deus. Você deve ser conhecido pela tua palavra. Você deve ser conhecido pelo seu bom nome, pela sua seriedade. Agradável, sim. Temperado, equilibrado, sim. Mas firme nas tuas decisões. Firme, irmãos, na palavra de Deus. Então diz aqui: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Aí diz: para que saibais como convém, de que maneira convém a responder o que, irmãos? A cada um. Irmã Dani, mas como é que eu vou saber como eu devo responder, né? Cada situação é uma situação, cada pessoa é uma pessoa, mas como é que eu vou saber como responder? Unindo o meu coração com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, ele nos mostra o que está oculto. O Espírito de Deus, irmãos, nos mostra ali muitas vezes os pensamentos e as intenções de coração. Às vezes a pessoa diz: não, olha aqui, ó, vamos fazer essa parceria, esse contrato, vamos fazer essa sociedade, você vai se beneficiar com isso, com aquilo, com aquele outro, eu vou te ajudar com isso, com aquilo, com aquele outro. A gente olhando para o exterior, a gente olhando para a proposta, às vezes parece uma boa coisa. Mas mesmo parecendo ou não parecendo, o nosso dever é sempre consultar a quem, irmãos? Consultar a Deus. Nós vimos sobre Ló,
que não consultou a Deus e foi parar no lugar errado. E isso causou a perdição da mulher dele e das filhas dele. Um trágico fim, irmãos, por não consultar a Deus. Se Deus permitir, semana que vem eu vou pregar Juízes capítulo 9. Quando vem um povo diante de Josué, Josué estava guerreando, Josué tinha vencido Jericó, Josué tinha ali destruído a cidade de Ai, ele estava tendo vitória atrás de vitória, ele estava se preparando para avançar e para conquistar e para vencer mais. E aí um povo ali da redondeza, com medo, irmãos, de Josué, eles se deram ao trabalho de deixar o pão apodrecer, de deixar o vinho, o suco de uva, fermentar, ficar roto. Eles rasgaram as vestes, eles desgastaram as vestes e eles chegaram diante de Josué com uma aparência de alguém de muito distante. E aí eles falaram, olha, nos ajuda, nos socorre, faz aliança conosco, E ali então Josué falou, não, nós não podemos fazer aliança, olha a ordem de Deus, nós não podemos fazer aliança com nenhum povo dessa terra. E eles disseram, não, mas nós não somos daqui, nós somos de muito longe, olha como é que estão os nossos pães, olha como é que está o nosso suco, olha como é que estão as nossas roupas, nós somos de muito longe. Então eles usaram a aparência, irmãos, para enganar um homem de Deus. Mas tem um versículo ali, você pode ler depois, um versículo muito claro, que diz que Josué errou porque ele não consultou a Deus. Ele errou porque ele não consultou a Deus. Se ele tivesse consultado a Deus, Deus que conhece o coração, Deus que sabia da mentira, Deus que sabia do enredo, teria orientado, teria avisado, irmãos, aquele homem de Deus. Então nós temos que cuidar, porque o diabo, ele é conhecido de que maneira? Como O diabo é conhecido como enganador. E aí é forte. Josué teve que cumprir a aliança que ele fez. Josué teve que ser fiel até o fim àquela aliança, irmãos. Por quê? Porque ele deu a palavra. Porque ele fez um voto, ali diante daquele povo. Então cuida. A palavra de Deus diz que aquele que se precipita, ele está pecando. Não se adiante, não se atrase, mas ande alinhado com o relógio de Deus, com o Espírito de Deus. Amém? E você vai evitar, irmãos, muita dor de cabeça. Você vai evitar, irmãos, muito problema, muito sofrimento. Lembra? O nosso presente são sementes para o nosso futuro, Então orar agora para ter um bom futuro, buscar a direção agora para ter um bom futuro, irmãos, não é perda de tempo, é prevenir, amém? É prevenir, é investir no nosso futuro. Então a palavra de Deus diz que nós devemos saber responder a cada um como convém. Como é que eu vou saber? Conectado com o Espírito de Deus, em união, em parceria com o Espírito Santo de Deus. E aí Deus fala aqui em Eclesiastes, vamos abrir lá, irmãos? Eclesiastes, capítulo de número 5. Então, o nosso Deus de aliança, o nosso Deus de palavra, Ele quer que nós venhamos ser parecidos com Ele. Ele quer que nós venhamos ser semelhantes, irmãos? A Ele, sérios, no que nós falamos. Falou para o filho, fica firme, amém? E que a criança vai testar teu limite. Vai ou não vai, irmãos?
Mas se você não conseguir com uma criança, como é que você vai conseguir com um adulto? É ou não é? Misericórdia, não, tem que ser firme. Amém, irmãos? Tem que ser firme. Perdoa, irmã Dani? Olha que a gente tá numa geração Nutella, né? Ai, não pode dizer não pro filho, não pode ser firme, não pode ser duro, porque senão, misericórdia. Deixa eu ver, quem recebeu não na vida aqui, ó? Quem recebeu não? Foi bom ou foi ruim, irmãos? Glória a Deus, né? Pelos nãos que nós recebemos na nossa vida. A minha mãe, olha, ela era firme, né? Ela era dura, ela era rígida. E eu agradeço, porque ela formou o ser humano que eu sou hoje, né? Ela formou, ela teve influência direta na minha vida, né? Então, seja firme, seja correto. Um exemplo, né, de palavra, de aliança que nós fazemos, irmãos, é no casamento, né? O que no casamento lá a gente faz? A gente dá a nossa palavra, a gente faz um voto. Deus se agrada que esse voto seja desfeito? Ele se agrada? Lá em Malaquias, anota aí para você ler. Lá em Malaquias, capítulo 3, a palavra de Deus diz que o povo estava em destruição, o povo estava orando, o povo estava chorando e Deus não estava ouvindo. Por que Deus não estava ouvindo? Aí Deus ele fala, porque eu fui testemunha diante da aliança feita no altar. Olha só, Deus estava ali como testemunha, Deus viu a aliança, né? Então, Deus gosta que a gente honre os nossos votos, que Deus gosta que a gente cumpra, né, os nossos compromissos. E isso é, irmãos, na alegria, sim ou não? É na tristeza, é na luta, né? Eu não sei, esses tempos atrás eu estava doente, se eu não me engano, não me lembro o que eu estava. E aí o pastor teve que fazer alguma coisa, ele falou assim, né? Até na doença. Mas ele falou brincando, né, irmãos? Né? Até na doença. E é assim, né? É quando tudo vai bem, é quando tudo vai mal. Tem que pensar o que, irmãos? Tem que pensar antes, sim ou não? E graças a Deus eu pensei, eu orei, né? Por isso que a gente tem que ser sério nas nossas alianças. Olha o que Deus fala aqui, ó. Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 1, fala assim, ó. Guarda o teu pé, né? Não te precipita, guarda o teu pé quando entrares na casa de... Ei, cuidado! O lugar que você está é santo, né? Cuidado, vigia. Não entra de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Guarda o teu pé quando você for entrar na casa de Deus. Eu sou da época, irmãos, que a gente chegava na igreja meia hora antes, né? Chegava na igreja meia hora antes, ajoelhava para orar. Deus, usa o pastor, fala comigo. Dava aquela respirada, né, irmãos? Até a hora de começar o culto. Se tinha que ir no banheiro, ia. Se tinha que tomar água, ia. A hora que o pastor começava, tava o que, irmãos? Tava tudo pronto, né? Se a gente entra na correria, se a gente entra, né, irmão, queimando o horário, né? A gente já entra com vergonha, meu Deus, estão me olhando, meu Deus, o pastor vai falar, meu Deus, não é assim? O coração é acelerado, até acalmar o coração para Deus falar, já foi um pedaço do culto. Já perdeu um pedaço do culto, né, irmãos? Então a palavra de Deus diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a quê, irmãos? A ouvir. Ouve o que Deus tem para falar. Ouve o que Deus tem para ensinar. Ouve a direção. Não é perda de tempo. Inclina mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Tem pessoa que fica fazendo promessa para Deus. Deus, se o Senhor me ouvir, se o Senhor me responder, Deus, eu vou vir tantos dias na igreja. Deus, se o Senhor
precipita em fazer sacrifício. Seja dizimista e ofertante porque é bíblico, porque é mandamento. Jejum, irmãos, porque é bíblico. Porque nós estamos sem o noivo de corpo presente. Jesus falou isso. Jejue para se consagrar, para expulsar castas de demônios. Amém, irmãos? Leia a palavra, medite. Não para, que nem diz o pastor, né? Ganhar milha. Ah, não, eu vou ler a Bíblia toda para ter milhagem diante de Deus, né? Eu vou orar para ter milhagem diante... Irmãos, não é troca. Não é troca. É comunhão. Eu leio a Bíblia porque eu tenho prazer. Eu leio a Bíblia porque é a minha direção. Eu leio a Bíblia porque é o meu alimento. Eu oro porque é bom falar com Deus. A gente é transformado, a gente é fortalecido. A gente tira, irmãos, as angústias, os desesperos, temores da alma diante do altar de Deus em oração. Então a palavra de Deus diz: não se precipita. Não saia, irmãos, fazendo sacrifício, fazendo voto de tolo. Aí o versículo de número 2 diz: não te precipites com a tua... O que diz aí, irmãos? Em outras palavras, fala só depois de pensar. Amém? Olha para a irmã Dani. O que isso daqui é? O que isso aqui é, irmãos? E vou fazer igual as crianças. Cabeça, ombro, joelho e pé. Amém? O que é isso, irmãos? Cabeça. Para que é? Para chapéu? Chapinha? Progressiva? Cabeça para pensar, irmãos. Aqui, ó, é para filtrar. Aqui é para filtrar o que vai sair aqui. Pensa antes de falar. Deus fala: não te precipites com a tua boca e nem com o teu coração. Se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Olha só, Deus sabe, irmãos, os pensamentos e as intenções de coração. Deus sabe que aquela ideia passou por ali. Mas não é porque passou que você precisa sair falando. Que nem diz o pastor, igual um fio desencapado, né? Deu circuito, circuitou ali, pum, a língua cuspiu. Misericórdia. Não se precipite em falar diante de Deus. Ah, eu vou fazer tal coisa. Ah, não. Pensa, ora, sente a direção, né? Porque Deus está no céu e tu está na terra. Deus é maior, Deus é soberano. Aí fala assim, ó, meu Deus do céu, fala Jesus. Cadê a irmã Glória e a irmã Simone para apanhar comigo? Não quero apanhar sozinha. O que diz aí, irmãos? Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Lá em Provérbios diz que pela multidão de palavras há pecado, há condenação. Quanto mais a gente abre a boca, mais chance a gente tem de pecar. Mais chance a gente tem de errar. Então Deus, ele fala, não sai falando tudo que tu pensa. Filtra, seleciona, peneira, né? Peneira o que você vai falar. Vai, ó, que nem diz a taia. Dá uma cortada aí, né? Dá uma filtrada. Sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação, da agitação, vem os sonhos, muitas vezes os pesadelos, né? E a voz do tolo, da multidão das palavras. Então Deus está falando, não é sábio falar muito, é tolice. Eu conversava com os jovens, né? Aquele versículo de Provérbios,
que até o tolo quando se cala, ele passa por sábio. Olha só, não é a irmã Dani que está dizendo, irmãos, está escrito lá em Provérbios. Acha para mim, Brian, por favor. Até o tolo, quando ele se cala, ele passa por sábio. Então é melhor, irmãos, fechar a boquinha, né? Para não pecar, para não falar e depois não cumprir. Aí o versículo de número 4 fala assim, quando a Deus fizerdes algum voto, não tardes, né, em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares? O que diz aí, irmãos? O que votares, paga-o, cumpre-o, seja fiel naquilo que você fala. Onde é que tá, Brian? Provérbios 17, 28. Anota aí para você ver que tá lá na Bíblia, né? Então, até o tolo, quando ele se cala, ele passa por sábio. Deus, ele fala, quando você fizer um voto, uma aliança, né? Que não seja precipitado, mas que você cumpra, que você pague aquilo que você disse. Versículo de número 5. Melhor é que não votes do que votes e o que, irmãos? E não pagues, né? Então é melhor que você nem diga nada. É melhor que você nem assuma um compromisso se você não puder o que, irmãos? Cumprir. Se você não puder ser fiel. Nós, como filhos de Deus, nós, como servos de Deus, nós precisamos ser corretos. Nós precisamos, irmãos, ter seriedade na nossa maneira de viver. Amém? Para nós terminarmos aqui, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Até, irmãos, a palavra salário vem de sal, sabia? Porque o sal antes, ele era moeda de troca. Era algo tão, como é que eu posso dizer assim, luxuoso. Imagina só antigamente, irmãos, para tirar sal, né? Olha só, é forte o negócio, né? Então o sal, ele era algo muito, muito caro. Era uma especiaria, né? E a palavra salário vem da palavra sal, né? E aí talvez você diga assim, irmã Dani, misericórdia, Deus está falando comigo nesse culto. Eu fiz uma aliança, um compromisso, eu disse, eu vou pagar, né? Irmã, me apertei, não consegui pagar, fiquei com o nome sujo. Nós vamos passar aqui por esse caminho de sal e nós vamos clamar a Deus, nós vamos pedir a bênção de Deus. Se você não foi fiel, se você não cumpriu, talvez com uma negociação, não conseguiu cumprir, né? Talvez faltou sabedoria no administrar, né? Talvez aconteceu ali um empecilho, mas nós vamos passar aqui por esse caminho de sal. E se você clamar, irmãos, com sinceridade, Deus, eu não fiz por mal, o Senhor me perdoa, eu quero acertar, eu quero fazer o que é certo, quero fazer o que é correto, vai depender de nós uma decisão, né? Uma postura, né? Uma coragem. Talvez você vai ter que deixar de ir passear, talvez você vai ter que deixar de ir viajar, porque tem gente que diz assim, a fulana não me paga, diz que não tem dinheiro, mas vive na praia. Como é que ficou sabendo, irmã Dani? O Facebook contou, o Instagram contou. A pessoa tá devendo para Deus todo mundo e ainda fica postando foto no Facebook passeando, né?
comendo pizza, indo em restaurante, misericórdia. Então paga, irmãos, paga, aperta um pouquinho o cinto. Fala, Deus, eu quero ser sério, eu quero ser correto, né? Eu quero ter um nome limpo. E aí nós vamos passar por aqui, fazendo a nossa parte, com essa postura, com essa firmeza, com essa determinação, e Deus vai operar o milagre. Então, só para nós terminar, Mateus capítulo 5, versículo de número 13, Jesus fala assim, ó, vós sois o sal da terra, né? E aí diz, se o sal for insípido, ou seja, eu não posso perder a minha seriedade, eu não posso perder o meu sabor, eu não posso deixar de me parecer com Deus, e Deus é um Deus de palavra. Amém? Deu para entender? Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte, com alegria no nosso coração?